Salve, salve, boa noite. Primeiro circuito de lives do Núcleo de Capoeira do Nordeste de Amaralina. Salve, salve, mestre Chico. Tô aqui um pouco nervoso. Eu também, vocês botaram fogo na fogueira. Pois é, mestre, a gente só faz isso, né? Mestre, pode falar, tô lhe ouvindo. Isso aqui em minha mão é um incenso de mirra. Então, eu quero oferecer um incenso para todos que estão participando desse encontro, os que estão aqui, os que não podem falar, porque a mirra foi a erva aromatizante que ofereceram para Jesus quando ele chegou em Jerusalém. Então, para que nossa live seja cheia de vibrações positivas. Então, com certeza. Para todos, eu ofereço mirra. Muito obrigado, mestre. Salve, salve, mestre. Salve. É um grande prazer, mestre, estar com o senhor. E é uma responsabilidade muito grande, né? Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. Eu vou tentar manter minha calma, né? Que é um processo novo para a gente, mas que é um trabalho que vai valer para o futuro. Certo? Mestre, mestre Mocego, quero entender, quero conhecer quem é o mestre Chico. Me conte quem é. Pronto. Eu nasci em 1958, vou fazer agora, nesse mês, agora, dia 29, 62 anos. E filho de uma mulher que veio do interior de Alagoinhas, Maria José, que faleceu há 3 meses atrás. E eu fui batizado com o nome de Raimundo Nonato Souza, né? E nasci na maternidade Anita Costa, que ficava ali no morro Anita Costa do Rio Vermelho. E dali eu morei na Muriçoca, com 5 para 7 anos eu vim morar em Amaralina, em frente ao quartel de Amaralina. E dali, quando começou o loteamento dessa área do Nordeste, eu vim morar aqui, depois do Vale das Pedrinhas, já perto da Santa Cruz, onde chamam de a Rua do Gás, né? E até hoje, meus irmãos moram por ali, pela Santa Cruz, pela Rua do Gás, meu pai, primos, tem uma infinidade de pessoas e amigos, e os irmãos de capoeiras, né, também que moram nessa comunidade. Então, esse é o Chico Camaleão, que veio dessa pegada. Dessa pegada. Mestre, continuando nesse decorrer, quando e como o senhor teve o primeiro contato com a capoeira? Pronto. Eu não sei se a imagem sai boa assim, mas para falar meu início na capoeira, eu tenho que mostrar essa foto, né? Eu não sei se dá para a galera ver direito. Esse homem chama Bita, é um tio meu chamado Tio Bita, que é de Alagoinhas, né? Essa foto, depois a gente tem essa figura que a gente conhece, todo mundo sabe quem é, né? Essa todo mundo sabe quem é, não precisa nem dizer. Né? Aí vem essa pessoa, né? Sim. E para falar, começa a minha raiz com a nossa ancestralidade, né? Que são os negros, os índios e os brancos que chegaram nesse território, né? Aí o mestre Bentinho, que ensinando para o mestre Bimba, passou, de alguma maneira, para o mestre Bozó. Né? O mestre Bozó, através do mestre Itapuã, foi se aperfeiçoando, e do mestre Bozó chegou ao mestre Chico Camaleão. Então, essa ordem cronológica é que acontece a capoeira em minha vida. Agora, onde é que entra essa figura? Bom, quando eu tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10, esse homem, ele vinha de Alagoinhas,
para visitar minha mãe. Mas o que é que ele tem a ver com capoeira? Ele sempre passava na academia do mestre Bimba. Por que ele passava? Ele tem uma ligação, Nenel pode te dizer isso, como assim dizer? A esposa dele é irmã de Dona Alice. Esse tio meu, a esposa dele é irmã de Dona Alice. E quando ele passava na academia do mestre Bimba, e eu não tinha nem noção do que era capoeira, ele pegava em minha mão quando chegava em minha casa e me chamava, bora tico-tico, bora gingar. E ele pegava na minha mão e fazia movimentos. E também falava dessa figura emblemática que eu nem conhecia, o mestre Bimba, contava um bocado de história do mestre Bimba. Esse foi o meu primeiro contato com a capoeira. No segundo momento, a gente já na base de 11, 12, 13 anos, tinha um campinho de futebol que a gente tinha na Rua Senhor dos Passos, e na Rua de Cima, que é a Rua Brasil, a rua que Marcos mora, mestre Bimba também morava ali, tinha uma casa. E ele tinha um filho que às vezes ia brincar com a gente de bola. Eu não me lembro bem se era o Formiga ou o Luizinho. Né? Ele vinha às vezes cá embaixo na rua, e a gente ficava ali brincando de capoeira. Tinha um amigo meu que veio de Ilhéus. Quer dizer, a gente chamava de capoeira. Ele sabia andar de ponta cabeça, era o melhor, descia a escada, subia. Outros que vinham eram do Mirante, lá da Barra. Ah, eu já fui aluno do Mestre Gato, a gente treinou. Todo mundo ficava ali um querendo derrubar o outro, até o dono da bola chegar para rolar um babinha. Né? Então, nesse momento, foi o meu segundo momento. Quando eu comecei a estudar capoeira, eu estava saindo do exército, e aí falando com o Marcos, né? Porra, cara, eu estou a fim de fazer algum movimento, capoeira, já pensei em algum esporte. Eu estou fazendo capoeira com o mestre Bozó, velho, vai lá. Aí eu fui umas vezes lá olhar, olhei e digo, pô, é pau Pereira, viu, velho? Aí eu olhei, fui olhar outras escolas de capoeira, fui olhar outras artes marciais, que até aí eu ainda não sabia se eu queria fazer capoeira, praticar. Aí fui olhar o judô, fui olhar o taekwondo, né? Olhei a academia de capoeira do mestre Sena, lá na Carlos Gomes. E aí voltava lá no mestre Bozó e olhava. E um dia eu resolvi colocar raio, eu digo, vou botar raio aqui. Mas aí nessa onda eu entrei junto. Né? Isso foi na década de 87, 85, 87. Então, nessa época, eu comecei realmente a estudar capoeira. Né? É entender depois, muito depois, que aquele movimento que meu tio pegava na minha mão e fazia, era o que o mestre Bimba fazia na academia dele. Então, ele fazia aquelas coisas comigo, me ensinando a ginga. Ele nunca foi capoeirista. Então, essa introdução, que mais tarde é que eu vim entender a ligação, né? E ele sempre teve esse elo de ligação, porque o mestre Bimba visitava também a casa de meu tio lá em Alagoinhas. O mestre Nenel também chegou aí lá. Eu vim saber disso depois, quando um primo meu chamado João, que é filho do mestre Bimba, ou do meu tio Bita, ele veio para fazer negócio de santos, os trabalhos de santo dele, com a mãe Alice. E ele passava a minha... Eu vou estar indo para Santa Cruz para fazer minhas obrigações. E aí depois eu fui conectando isso, vendo, poxa, quanta ligação, já estava ali emaranhado, né? Nesse meio da regional, de uma forma por tabela, né? Aos pouquinhos. E quando eu entrei para a capoeira do mestre Bozó, é que eu vi realmente a importância e a grandeza da capoeira. É aí que eu começo a praticar, indagar e investigar a capoeira, para entender realmente o que é que significa capoeira. Então, por aí, assim. Tranquilo, mestre. Mestre, quem são ou quem foram suas referências dentro desse processo capoeira? Rapaz, boa. Essa pergunta é muito importante. Eu tenho referências muitas. Né? Eu vou citar alguns nomes aqui numa ordem, sem dizer a razão, porque assim, ó, as referências na capoeira, para mim, geralmente as pessoas têm aquela referência que
empurrou ela, impulsionou ela para frente, né? Mas eu tenho como referência várias pessoas, até aqueles que tentaram me botar para baixo. Por quê? Porque nesse processo, esses também me ensinaram alguma coisa. Aqueles que eu também não me identifiquei com o trabalho, de alguma forma contribuíram para o que eu sou hoje, porque eu digo, olha, isso aqui eu não vou fazer. Então, são referências, quando eu falo em referência, é nessa abrangência. Aí eu tenho aqui Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Mestre Alabama, Birro Doido, Mestre Lázaro, as rodas do mercado modelo, Bozó Preto não podia deixar de faltar, Mestre Moisés, Mestre João Pequeno, Mestre Nô, Mestre Curió, Mestre Canjiquinha, Mestre Paulo dos Anjos, Brás, Cobrinha Verde, Brandão, Mestre Brandão, todos esses são Mestre Moraes, Mestre Decânio, Mestre Tapuã, Mestre Vermelho 27, Mestre Neco, Mestre Cobrinha, Mestre Valdemar, Dois de Ouro, Cebolinha, de Mola, Decente, Suassuna, Ombrinho, Pisca-Pisca, Pisca-Pisca que eu falo, não é mestre, ele parou a capoeira por aluno de Nenel. Aí, vi dizer até que ele voltou a treinar de novo. Mestre Sena, Mestra Bia, Mestra Brisa, Mestre Geni, Grupo Senzala, Nestor Capoeira, Mestre Messias. Esse mestre é um mestre, acho pouco conhecido, de uma grandeza e humildade muito grande, lá de Santa Amaro. Mestre Adó, Fred Abreu, Almir das Areias, Valdir Luiz Rego, Mestre Índio, Mestre Urubu, Mestre Ezequiel, Mestre Vigílio, Mestre Pelé da Bomba, Mestre Bola 7, Gil do Alfinete, Mestre Canjiquinha, Mestre Boca Rica, Mestre Bobô, Mestre Bozó Branco, Lua Rasta, a mestra Emília Biancardi. Pessoas, de alguma forma, elas me ensinaram alguma coisa de capoeira. Alguns eu tive contato direto. Outros, através de literaturas, de áudios, de ver de longe, de perto, as ações, né? São personalidades dentro da capoeira que no meu processo, na minha caminhada, foram desbloqueando, abrindo visões, né? Há momentos que eu pensava que sabia alguma coisa e algum deles, no discurso, não para mim, mostrava que eu era pequenininho, que eu tinha que aprender mais. Então, todas elas têm um ponto, têm um momento que teve uma importância muito grande em minha vida. Me levaram, me provocaram a pensar, a investigar. Por isso que tem essa... E tem mais pessoas, tem muitos outros. Muito bom, mestre. Muitas referências. Em relação, quando e por que surgiu o nome da entidade? Pronto. Quando eu saí do Nordeste, eu vim morar aqui em Itapuã, no Alto do Coqueirinho, que na época era uma ocupação, o que a gente chama de invasão, né? Uhum. Eu tinha comprado um terreno lá na Itinga, mas como eu sou praieiro, a minha vida toda foi perto do mar, e o meu terreno na Itinga era pela uma imobiliária. Quando surgiu essa oportunidade, um cara estava vendendo esse terreno aqui, e o valor equivalia a 3 meses de aluguel. Eu estava pagando aluguel, eu digo, poxa, se eu ficar 3 meses, eu não estou perdendo nada. Eu vou pegar esse terreno. Aí eu peguei e vim morar aqui. Não tinha quase nada, era mato mesmo, mas era perto da praia. Eu era bancário nessa época. Então, quando eu vim morar aqui, eu ia para o Nordeste treinar, e o que é que acontecia? Eu fui me aproximando da comunidade e tinha muita criança na rua, sem direção.
E eu digo, poxa, eu vou criar meus filhos aqui, eu posso pelo menos trazer essas crianças para perto de mim, para dar uma orientação, já que eu sou uma pessoa mais velha, mais madura e posso ter essa disponibilidade, eu vou oferecer isso para essas crianças. Vou ensinar capoeira. Eu ainda era monitor. Eu comecei, digo, bom, eu ensinando para ela, eu estou treinando e aprendendo mais. E nisso, eu falei com o mestre Bozó, pedi autorização a ele, comuniquei, ele aceitou. Eu fiz um documento, né, para poder formalizar isso por escrito, né, que eu estava, o mestre Bozó reconhecendo que eu estava apto. E enfrentei esse desafio, não com a intenção de ser professor, nem mestre, nem nada. Eu só queria trazer essas crianças para próximo para criar um ambiente mais sadio para meus filhos estar ali crescendo nesse ambiente. Né? Essa criança que ia se relacionar com ele estava em um processo que eu poderia estar orientando também, sabendo quem era quem. Então, essa foi a ideia inicial. Daí, eu comecei, a coisa foi pegando um corpo, e eu fui para o centro comunitário. Nesse centro comunitário, quando eu cheguei lá, depois de algum tempo ensinando, a direção do centro, que era um clube de mães, e a dona Maria Genésia, conhecida como Dona Marião, quase 2 metros e pouco de altura, tinha seu Eufrásio, que era de um comunista, e ele tinha 2 filhos perdidos já, que foram presos, estavam detidos, tinham sido, mataram, né? Envolvido com a capoeira. E ele disse, eu não quero esse negócio aqui não, porque isso é coisa de vagabundo. Aí um dia eu fui lá ensinar e disseram, olha, não vai dar para fazer capoeira aqui, porque capoeira é uma coisa de vagabundo. Se você quiser fazer capoeira aqui, tem que falar com o delegado de Itapuã. Eu achei aquilo muito ofensivo. Mas se eu recuasse, ia justificar, eles iam justificar, tá vendo, o cara é vagabundo ou é vagabundo. Saiu e não quis nem, foi uma maneira de me afugentar. Né? Uhum. Eu digo, pô, eu vou aceitar, eu vou lá conversar com o delegado. Aí fui falar com o delegado, e conversando com o delegado de Itapuã, expliquei para ele o que é, por que eu estava ali. Ele, poxa, rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, a não ser que fosse um caso de criminalidade, não tem nada a ver, mas tudo bem. Aí começamos a conversar, ele começou a fazer um bocado de perguntas de capoeira. E eu falando, ele perguntando se eu conhecia mestre tal, mestre Itapuã, mestre não sei quem, e tudo aluno de Bimba. Eu disse, rapaz, conheço. E aí fui mostrando para ele, ele viu que eu conhecia. Ele disse, meu nome é Carlos Siriaco, eu também fui aluno de Bimba. E a gente começou um bate-papo legal, e ele falou, tudo bem, por mim você pode ensinar lá, tranquilo, não tem problema nenhum, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu fui e comuniquei para eles que eu tinha aceitado, o delegado me deu, né, a carta branca. Aí comecei a ensinar e a coisa estava ficando séria. Eu vi que a responsabilidade, que eu, mesmo sem intenção de ser professor, mas só o fato de vestir a camisa, de passar o conhecimento para outro, as pessoas já diziam, qual é a desse cara, de onde apareceu aqui outro dia, já está ensinando, sabe? Aquelas coisas todas que você sabe que a pressão de fora, você diz, porra, até por brincadeira, eu tenho que ser uma pessoa preparada. E aí eu digo, eu tenho que estudar mais ainda, ser mais aplicado para poder, quando chegar em situações, eu saber resolver. A gente foi fazendo o trabalho. Aí eu fiz aqui para estimular as crianças a cantarem, depois de algum tempo, e mostrar esse trabalho para o mestre Bozó. Era na época daquela união, né, que estava acontecendo no momento de temperatura alta, daquele momento de mestre Bozó, mestre Nenel, mestre Moisés, né? Que era um momento muito intenso de aprendizado, de descobertas. Aí eu preparei a galera e chamei, acho que, se não me engano, se você também veio nessa levada, mestre Moisés veio com um caminhão cheio de gente do Nordeste, uma galera, né? O mestre Moisés que não sai para lugar nenhum, para mim foi uma honra. E aí, mestre Nenel, e eu fiz aqui alguns encontros, né? E um desses encontros foi um festival de música com as crianças, né? Valendo uma medalha. Então, e a galera era a comissão jogadora.
Depois comecei a ensinar essa galera, todo mundo vendo o resultado. E aí tinha que dar um nome, né? Eu digo, porra, eu não sei se tem que dar um nome. Mas só que nesse processo, a capoeira regional, para mim, era aquela coisa muito esporte, luta. Né? Nesse momento eu vivia a capoeira só, ou é luta. E essas crianças só andavam na rua trocando pau. Eu digo, porra, eu vou ensinar essa porra de golpe para esses caras saírem batendo, mas ficar mais preparado para bater nos outros, não dá. Aí eu, poxa, eu comecei a ensinar para eles e pensei, digo, olha, e assim as crianças muito dispersas, você fala com um, o outro está pensando em uma coisa, o outro já está batendo no outro ali. Eu, cara, eu tenho que preencher a mão desses caras com alguma coisa. Eu comecei eu pegar vários instrumentos e distribuir, você vai tocando isso aqui, o outro vai fazendo isso, o outro vai fazendo aquilo, e ensinando a outros. Esse grupo fica aqui treinando. E aí eles começaram a pegar nos instrumentos e gostar disso, né? E comecei a dominar a galera. Comecei a dominar através dessa situação. Eu digo, pô... E aí comecei a pensar, pô, agora é um dilema. Eu sigo uma linha de trabalho de capoeira. Essa galera aqui precisa de um outro tipo de atitude, é como eu interpretava, e como é que eu vou lidar com essas situações. No início, isso levou algum tempo. Eu continuei com o processo da capoeira regional ainda, tem um birimbau, 2 pandeiros, a sequência, os exames, vários deles aqui fizeram exame, eu tenho isso publicado em diário oficial, né? E fui fazendo esse processo. Mas essas crianças, velho, eram tão carentes de tudo, que eu digo, olha, a capoeira aqui ela tem que funcionar como um instrumento de liberdade. Eu aí comecei a trazer livros para botar, para eles investigar. Eu comecei a chamar pessoas para fazer palestras. Palestras de quê? Tinha um problema de alcoolismo muito grande. Eu digo, povo, eu tinha conhecimento do Alcoólicos Anônimos. Eu trazia esse pessoal para fazer palestra para os pais. Eu tinha um problema aqui de muita DST, a AIDS estava em alta. Então, eu consegui trazer o pessoal do Estado para vir fazer palestras várias sobre DST. E por aí, primeiros socorros. E uma outra coisa também, eu quis divulgar para eles uma forma diferente de se alimentar e de se cuidar, que era através da medicina natural. Então, nesse processo, que eu fui juntando tudo isso dentro a capoeira, levando esses campos, né? Isso tudo tinha que acontecer da capoeira, passando por isso para chegar até a comunidade. Então, sempre a capoeira trazendo essas propostas. Isso foi diversificando o trabalho, diversificando. E eu tinha colocado um nome de início, que era a Associação de Capoeira Contemporânea. Até aí, eu não me dava conta que já estava acontecendo no Rio de Janeiro um movimento da capoeira contemporânea, que se chamava aquela capoeira contemporânea. Eu digo, porra, isso vai confundir, não tem nada a ver. E o trabalho não tem essa cara. Eu vou procurar um outro nome. E para esse nome, eu estava lendo esse livro aqui mesmo, essa aqui. O Xing. O livro das mutações. O livro das mutações é um livro de uma filosofia de muito antes de Cristo, século VI antes de Cristo. Já se fazia trabalho. Então, esse livro, ele é um livro que fala de processos de crescimento, muito consultado por pessoas, antes de fazer qualquer coisa, ir lá como um oráculo desses mestres antigos, saber o que é que esses mestres dizem para elas para fazer, se orientar, né? Então, esse livro, ele vem falando que esse é um processo do Xing, é um processo de mutações e é um processo que é como se fosse o camaleão. Eu digo, olha, camaleão. E eu estava pensando com nome para o trabalho. Então, falando com a Neide aqui, a gente, pô, mutações é interessante. Esse processo das mutações, eu me identifico que tem a ver com a minha apelido de capoeira. Então, eu pensei, associação mutações não cabe.
academia também não cabe, tinha que ser uma outra coisa. E não, essa coisa não vinha. Mas depois assim veio casa de capoeira. Uma casa mais primitivo. A associação me soa ainda como uma coisa já mais acadêmica, né? Uma coisa mais costurada, de um processo mais moderno. E uma casa de capoeira me remotava assim, para um processo mais antigo. Eu digo, pô, é uma casa de capoeira. Então tá aí. Então virou uma casa de capoeira Mutações, que em 94 nós fizemos um estatuto e registramos, tiramos um CNPJ, foi considerado também utilidade pública municipal estadual, e daí veio o nome Casa Clandestina de Capoeira Mutações com esse processo, né? Com essa ideia de estudar capoeira no seu todo. Desde o início, preocupado com o meio ambiente, né, com os processos naturais, como um instrumento de libertação. Para mim, capoeira sempre foi um instrumento de libertação. E dentro desse contexto que eu venho trabalhando a capoeira, né? De que forma eu posso trabalhar ela para me libertar e encorajar outros a se libertarem do processo consciente de viver numa sociedade que é ainda escravista, né? Dentro desse contexto escravista moderno, de que forma a gente vai contextualizar a capoeira para ela continuar sendo esse instrumento libertador. Então, meu trabalho com a capoeira é bonito. Ok, mestre, correto, muito bem. Mestre, cite, mestre, nesse seu decorrer do processo capoeira, o momento mais triste e o momento mais feliz que você passou dentro do processo capoeira. Eu tenho vários momentos tristes. Eu vou fazer um retalhozinho rápido aqui. Uma coisa que me deixava triste, quando eu comecei a sair para... Entendi que capoeira era mais do que ficar dentro da escola e ouvir só a orientação do meu mestre. Quando eu percebi que a dimensão da capoeira era muito maior, eu disse, eu preciso sair para ver como é que é cada mestre desse, não para comparar trabalho, mas como cada mestre desse passa esses fundamentos, esse conhecimento, e de que forma essas coisas se encontram, né? Então eu comecei a sair, e nessa saída, é como se estivesse lembrando aquela coisa do O Homem da Caverna, né, de Platão. A teoria da caverna de Platão, né? Que a gente está lá olhando para a parede e vê as sombras passando, e a nossa vida toda ali olhando para a parede e diz, tá bom, aqui tá massa, eu estou bem, tá tudo bem aqui. Mas um dia que a gente sai da caverna e percebe que lá fora o mundo é muito maior e que tem muitos conhecimentos, a gente diz, eu preciso mergulhar nisso tudo aqui para entender. Porque o mestre Bimba teve o processo dele, a escolha dele através de uma vivência dele, de uma experiência. O mestre Bozó, que tinha seu trânsito dentro da capoeira, era no palco, era na rua, e dentro da escola, que são trabalhos totalmente diferentes, tinha na cabeça dele o contexto e as razões dele para praticar capoeira. E eu digo, poxa, isso é o que eles têm uma experiência vasta para fazer escolha. E eu não tinha. Eu digo, eu tenho que sair, eu tenho que expandir meu conhecimento. E nessa caminhada, a gente encontra alegrias e tristezas, né? Então, um momento triste. Quando aconteceu lá na ilha que eu estava presente, mestre Bozó Branco, Ian, tem várias pessoas, aquele caso de China e Marreta, né? Aquela situação dentro da roda, foi muito triste aquilo, né? Leva a gente a pensar. Foi um momento também de muita tristeza, nesse período ainda, que a gente estava todo mundo com mania de querer pegar os outros para jogar para o chão, sem pensar nas consequências e nas condições daquele que está na nossa frente. Então aquilo foi, eu digo, poxa, será que é assim? Ou a gente não está entendendo qual é o momento dessa coisa, em que situação, circunstância
circunstância, usar determinados golpes da capoeira. Então eu questionava isso e dizia, pô, peraí, velho, eu tenho que treinar para ficar assim, ou eu tenho que entender o que é que está acontecendo na cabeça dessas pessoas, né? Isso me deixou triste. Outra coisa que me deixa muito triste, foi muito impactante para mim, é quando um ambiente totalmente regional, chega alguma pessoa da capoeira Angola, e ali ela se sente deslocada, porque o ritmo, a sequência, tiver golpes cinturados, balões, essas coisas, ela não vai conseguir se enquadrar naquilo. Tudo é diferente, a pessoa se sente que a pessoa fica constrangida. É isso, porque para mim a minha arte, são complementos, são os pedaços da minha cultura que está fragmentado. Isso me ofendia e me ofende até hoje. Não é criticando ninguém dizendo que está errado. Isso é como eu me sinto emocionalmente. Quando eu chego num ambiente de capoeira Angola e que eu vejo a mesma situação de um cara da regional que chega ali, ou da capoeira da rua e tal, e ele fica dessa mesma situação, que experimenta isso também, isso me incomoda muito, me fere. Isso eu digo, poxa, então eu queria entender o que é que acontece, por que é assim. Será que pode ser diferente? É possível? E aí, isso são coisas, é momentos. Uma outra coisa que me fere, que eu fico muito triste nessa caminhada toda, em vários momentos vem aquela tristeza, é ver o perigo que corre da nossa capoeira deixar de ser esse instrumento libertador. Porque o foco no negócio, a capoeira como negócio, a capoeira como um instrumento de sobrevivência, muitas vezes, não todo mundo, mas muitas vezes nem todo mundo está preparado para lidar com isso e trabalhar a capoeira enquanto instrumento libertador. Então, às vezes, as escolhas podem... Então, quando eu vejo que as pessoas estão trabalhando só o que a gente critica na sociedade, o capitalismo dentro da capoeira, só ela como negócio, usá-la como negócio, eu acho que deixa toda uma responsabilidade ancestral de fazer com que a capoeira seja esse instrumento libertador. Então, isso é uma coisa que, quando eu chego em algum momento e conheço algum mestre, algum trabalho que eu percebo que só está focado nisso, que é um engodo, e o cara está com um discurso mentiroso de liberdade, e essas coisas não se encaixam, eu deixo de ir nesses espaços, né? Isso me incomoda, é uma tristeza muito grande. Ok. Então, são várias coisas que acontecem dentro da capoeira que me deixa triste. Com certeza. A todos nós, né? E esse momento mais feliz, mestre Tico, dentro do processo capoeira? Um processo muito... Lá no início, uma coisa que eu achei muito legal, a nossa cultura, né, toda nossa até hoje, é influenciada pela cultura norte-americana. Quase que nós, a América Latina toda, a América Central, são colônias dos países europeus e dos Estados Unidos, da América, né? Então, por que eu estou dizendo isso? É só a gente olhar nome de um bocado de coisas que a gente usa e nem pensa que está falando inglês, como hot dog, stop, e coisas que têm nomes de edifícios, de ruas, e tantas coisas que a gente usa sem saber que está falando aquela língua, né? Isso rouba a nossa linguagem, a nossa cultura. Correto. Né? Então, a música que rola nas rádios, teve um tempo que a gente era obrigado a só ouvir a música norte-americana. Norte-americana. Né? Então, todas essas situações que levam a gente a não ter consciência da nossa cultura. A perversidade do Estado, até aqui, em não colocar, não valorizar a nossa cultura. E que faz com que, até dizer essa coisa, de onde é que vem essa coisa? Isso é coisa de vagabundo. Os nossos pais, muitos dos capoeiristas, os pais disseram, não vai para isso, porque eu não quero, que é coisa de vagabundo. Eu passei por isso, e eu tenho certeza que muitos outros, e lá, quanto mais para trás, passaram por isso. Então, olha que perversidade. Então, nos negaram o conhecimento da nossa cultura indígena, da nossa cultura africana,
né? E até hoje ainda é uma luta. Então a gente passa a ter uma visão, né, americanizada. Olha, os dominadores dizem isso aqui que é importante. Muitos dos heróis que a gente estudou na escola são assassinos que mataram um bocado de gente e hoje a gente aprendeu a reverenciar como heróis. Então a história mente para a gente o tempo todo. Então essa coisa é uma perversidade muito grande. Então isso me afeta, né? E a pergunta que você fez foi o momento mais feliz dentro do processo capoeira. Sim. Então eu quero amarrar isso. Então quando eu comecei a perceber a dimensão, a importância dessa cultura, que não foi me dada com esse valor, e eu comecei a reconhecer e vi que eu também o desprezava por ignorância, isso foi um contentamento muito grande. Eu digo, porra, a gente tem uma cultura. Eu estava lendo, nessa época, coisas sobre musicoterapia, cromoterapia, vários tipos de terapias, livros interessantes, mas que quando eu comecei a estudar capoeira, eu digo, rapaz, a capoeira tem tudo isso que a psicologia, que a sociologia, que as terapias estão falando. Tudo dentro de um contexto só. De um contexto só. Eu digo, porra, nós temos uma arte dessa e a gente nem percebe o quanto ela é importante. Aí, meu irmão, eu fiquei num contentamento, eu digo, olha, isso aqui eu tenho que cada vez mais abraçar. Assim, pô, como aquela coisa, efeito dominó. Né? Toda hora você tem um contentamento. Ok. Mestre, muito massa, muito gostoso, mas vamos dar uma pausazinha, porque nós temos aproximadamente 13 minutos para a live cair. Aí eu posso chamar o senhor daqui a pouco de novo? Só que nesses 13 minutos, tem 3 perguntas aqui que o pessoal colocou, eu gostaria de fazer para o senhor responde, aí o senhor vai beber uma água, eu vou beber uma água e a gente retorna de novo, correto? Eu quero aproveitar para não esquecer meus irmãos e minhas irmãs de capoeira que estão aí do outro lado com vontade de falar, e sei que as perguntas são muitas e não podem. Eu quero que vocês aceitem de coração o meu abraço, o meu respeito, independente de graduação, todos vocês. Nós estamos no mesmo barco. Somos malungos e malungas lutando pela liberdade. Pela liberdade. Mestre Tico, o Robson, professor Neguinho, perguntou o que é capoeira para o senhor? Meu irmão, parece uma pergunta fácil, né? Porque pode para uns é assim, joguei capoeira, estou na roda, sei jogar, aprendi a bater, já sou capoeira. Já sou capoeira, mas não é nada assim fácil. Não é nada disso, meu irmão. Nossa arte é tão complexa, essa pergunta simples é tão difícil de responder. Porque ser capoeira, meu irmão, é de uma ancestralidade, é de uma grandeza. A gente vai começando a aprender primeiro a ser bom para chamar a atenção de uma menininha, para querer bater no outro, para não tocar porrada. Nesse momento, a capoeira para a gente é isso. Mas na frente, a gente aí vai tomar uma rasteira, a capoeira vai dizer, não é nada disso. Não é só isso. Você começa a ver cobranças pelos fundamentos. Aí diz, pô, ou eu estudo, entendo o que é fundamento, ou esses mestres mais antigos, mais velhos, não vão me respeitar e nem me ver como capoeirista. Aí você avança mais um degrau, aí diz, agora eu sou capoeirista. Aí depois, mais na frente, você diz, pô, os mestres já estão me olhando, já falam comigo. Mas aí você diz, rapaz, de onde é que vem o ensinamento, o conhecimento desses mestres? Aí mostra que tem outros degraus, aí você diz, rapaz, eu não sei nada disso, eu não sei nada sobre esses ancestrais mais atrás, eu tenho que ir. Aí você estuda um pouquinho, agora eu estou preparado. E cada vez mais as capoeiras vai lidando, mostrando, você diz, cara, ainda não é só isso. Até quando a gente percebe que a capoeira ser capoeira é ser uma pessoa política, né? Você tem um posicionamento político. Ser capoeira é você ser um professor, é você ser um pai, é você ser um irmão, um psicólogo. Não, porque você está ali fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Cada pessoa que aparece em sua frente, ela é como a nossa impressão digital, são diferentes,
vêm de uma família com processos diferentes, crianças que vêm acuadas, reprimidas, sabe? Outros que já vêm sem saber o que é respeito. E cada situação você diz, eu tenho que aprender. Se eu não sei, eu tenho que aprender a lidar com esse, com aquele, porque todos eles são importantes. E a capoeira, a ancestralidade, botou ele no seu caminho para você fazer a sua parte. Mesmo que mais tarde ele jogue fora. Mas ele teve a oportunidade de passar ali para te ouvir, para ser cobrado dele um bocado de coisas que ele não tinha. E daí saem muitos cidadãos, muitas pessoas importantes. Outros se perdem, é normal. Mas a gente faz a nossa parte. Então, ser capoeira, meu irmão, é essa mistura de tudo isso. E depois de tudo isso, quando a gente percebe que a gente não sabe nada, é que a gente começa assim formando a ser capoeira. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. A minha respondeu, velho. Muito boa, muito boa. E aí, para a gente finalizar aqui, nós temos 10 minutinhos. O mestre Boa Gente pergunta: o que o senhor acha referente ao movimento feminino? O movimento feminino. Isso. Isso. Olha, eu quero dizer assim, logo começando assim, dizer, a capoeira é um fragmento dessa nossa sociedade maior, brasileira, é um fragmento dessa sociedade mundial. Se a gente olhar, o mundo hoje está acontecendo uma expansão feminina muito grande em tudo quanto é país. Isso é fato. Né? E no Brasil também, esse movimento feminista, que o movimento feminista tem várias linhas, tem pessoas muito, como é que diz assim, extremistas, e tem pessoas muito mais maleáveis, propostas mais maleáveis. E essas mulheres estão chegando forte também, dizendo, chega de ficar no segundo plano. Isso em todos os fatores da sociedade. E eu acho que a mulher tem que fazer isso. Né? Em um determinado momento da história, o homem teve que assumir esse papel e dizer, olha, a coisa é por aqui, eu protejo a família, você a alimenta e eu protejo, eu sou o homem, eu defendo. Mas a sociedade contemporânea, onde cada vez mais homens e mulheres exercem todos os papéis da nossa sociedade, a mulher vem começando a dizer, olha, na da capoeira também eu tenho autonomia, eu tenho personalidade, eu quero impor minha personalidade dentro da capoeira, do meu trabalho. E ela vem cobrando isso dos homens. Né? Isso choca, tem impacto. Nós, homens e mulheres, temos uma educação machista. Nossa sociedade é machista, infelizmente. Nós não aprendemos a trabalhar o nosso lado feminino. O homem até hoje tem vergonha de chorar, a maioria, em público, porque é sinônimo de fraqueza. Né? Se você não... O cara vai dizer, o cara é afeminado. Então, eu acho que é um processo natural e não poderia ser diferente dentro da capoeira. Agora, eu acho que nós temos um processo de construção, porque muitas mulheres querem fazer uma roda só de mulheres e a capoeira não pede para fazer isso. Eu acho que isso não é a capoeira. Acho que ela pode dirigir o trabalho dela, conduzir, mas a roda aberta para todo mundo. Mas está lá, quem manda aqui sou eu. Eu tenho visto saia, mas eu que sou a cacique daqui desse trabalho, desse terreiro. Né? Eu acho que a gente está aprendendo a relacionar-se com essa situação, porque muitas mulheres vêm realmente mostrando o trabalho, capacitadas, e nós, homens, temos que aprender a lidar com essa nova questão, e que não é só essa, né? As outras questões que tem também outros movimentos dentro da capoeira. Eu espero que eu tenha respondido a esse grande mestre, que eu tenho o maior respeito pela sua trajetória de trabalho dentro da capoeira. Cada capoeirista, os mestres, cada um é uma biblioteca inteira. A gente é que não sabe aproveitar esses conhecimentos. Às vezes, por questão de ranço, a gente perde. Se a gente aprender a se aproximar mais, a amar mais um ao outro, respeitar, a nossa capoeira vai muito mais. Vai dar certo. Com certeza. Mestre, a live vai cair. Daqui a pouquinho eu chamo o senhor de novo, né? Todos os agradecimentos às pessoas, o mestre Boa Gente,
mestre Bentinho, todos que estão participando da live, a gente vai ali, daqui a um minutinho, a gente está de volta com o nosso grande mestre Tico. Salve, salve, mestre. Até já. Voltem, hein, galera. Vamos conversar mais. Salve, salve, mestre. No Cana. Quando eu penso no Cana, eu penso no Nordeste. Parabéns no Cana. No tudo. Abraço, a gente volta já. Já, meu irmão. Mestre, tava muito gostoso, mas infelizmente teve que derrubar. A conversa tava tão gostosa assim, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Vamos Bom, mestre, diante de todos expostos, faça um resumo sobre tudo isso que nós conversamos, né? Faça suas considerações finais, por favor. Pronto. Temos quanto tempo? Bom, nós iniciamos agora, nós temos 58 minutos. Bom, antes de fazer as considerações finais, eu gostaria de falar de algumas personalidades. A gente está falando do Nordeste de Amaralina. E a juventude do Nordeste não consegue nem conceber, nem imaginar como era o Nordeste 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? E como era tão importante na época assim de 10 anos, 12 anos, personalidades que tinham no Nordeste, que é bom a gente lembrar dessas pessoas. Eu queria lembrar do mestre de Mané Preto. Né? Mané Preto era um rezador, andava pelo Nordeste, pelo Vale das Pedrinhas, era um homem conhecedor das folhas, cuidava de pessoas, então fazia muita coisa, era muito conhecido. Muita gente deve lembrar do Mané Preto. Tinha um cara também que era um cara assim, muito alegre na época, no Nordeste, que era um dos gays que se assumiu publicamente, mas eu acho talvez um dos primeiros na comunidade do Nordeste, que chamava Leila. Era um cara muito alegre, amigo de todo mundo, Leila, que teve um final muito triste. Dona Ana Italiana, do Santo André, que fez muito pela nossa comunidade, uma personalidade importante do Nordeste, por muitos anos. Soninha Mexe, que é a alegria da gente lá, até hoje está viva aí, uma Soninha. Está viva. Bobeirão, o pessoal mais antigo lembra de Bobeirão, era grandão, que era uma personalidade, vem Bobeirão ali, é uma pessoa que era uma personalidade importante do Nordeste. E na nossa praia lá tinha o senhor Aloysio, o pescador, que comandava ali a colônia, né? Saía sempre na proa da canoa, comandando ali aquela galera, uma personalidade muito importante, uma referência para nós. Com certeza. Uma outra pessoa assim, alemão, que fazia a gincana aí da rua, um poeta da Rua da Alegria, né, que fez um movimento cultural muito grande no Nordeste, chamou a atenção para o Nordeste de uma maneira positiva. É uma pessoa que merece tirar o chapéu também. Sabe? Com certeza. Ei? Quem? O mágico. Um mágico que ficava na nossa cidade, e depois que eu conheci ele na cidade, depois vim saber que morava no Nordeste, conhecido como Velho Enrolão, né? Fazia umas mágicas lá, andava com a cartola, era uma outra personalidade. Caranguejo, um cara lá do Alto da Santa Cruz, uma personalidade forte, que depois foi morar na Itinga, e quando a gente chega na Itinga, tem uma praça com o nome Caranguejo, Praça do Caranguejo. E tinha Praça do Caranguejo. Pois é, esse cara morava na Santa Cruz, depois foi morar na Itinga. Era aquelas pessoas que a gente olhava assim, personalidade que foi, ô menino, o que é que você tá fazendo? Levar para casa? Que negócio, sabe, você respeitava. Respeitava. Tinha um respeito, né? Cabo Rocha, que praticamente criou uma milícia no Nordeste que protegia, né? Cabo Rocha. Era pessoa assim que se dispõe, esse cara. A referência do Nordeste, né? E também, assim, um outro lugar que chamava muita atenção, que não tinha quase nada, era o quartel de Amaralina. Ali, quando os caras saíam para jogar bola, que ali na onde passa a pista, era um campo
e os caras jogavam bola ali, e o quartel tinha uns cães adestrados, policiais, que ficavam ali obedecendo. A gente, menino, ficava encantado com aquilo. E ali também tinha uma lagoa, muita gente não sabe onde tem aquela praça ali, mas para a esquerda tinha uma lagoa muito grande ali. Né? No pé da ladeira. Foi falado aí um outro lugar muito importante, o Diplomata de Amaralina, que representação para a nossa comunidade por muito tempo, né? Representou um orgulho da gente que mora no Nordeste, Diplomata de Amaralina, o programa de calouros, né? Tem ali também aquela filarmônica que eu acho que ainda vive lá no Diplomata, né? Aquela coisa da filarmônica. 1º de maio. 1º de maio. O samba junino, que marcou uma época muito, revelou muita gente com talento, né? O Mestre Boa Gente falou desse também, que até no programa dele, essa galera que apresentava. Então, samba juninos. As festas de Santo Antônio, de São Pedro, de São João, para a gente, era outra coisa, meu. Então, são momentos assim que marcaram as brincadeiras de gude, de arraia, de patinete, de bicicleta, sabe? Era esse o nosso contexto de brincadeira. Contexto, então, contexto. Faz parte de uma época que contribuíram para a nossa formação. Então, são personalidades, pessoas que estão na história e que a história não escreve. Então, eu quero aproveitar esse momento para tirar o chapéu para todas essas pessoas que, de alguma maneira, impactaram na minha vida e na vida de muitos. Corretíssimo. E ainda por cima vem as baianas de Amaralina também, né? Que a gente não pode esquecer delas. Os vendedores de coco ali do Largo da Amaralina. E assim mestre Tico. São pessoas, e essa história do Nordeste a gente não pode esquecer. A gente tem a cada dia estar relembrando ela, né? Que aquele passado foi um passado duro para muitos e muito importante também para muitos, né? Que se não fosse aquele passado, hoje eu não seria como não saberia informar como seria, né? Que parte desse passado eu passei também, né? Eu tive essa oportunidade de passar, de entender e ver tudo acontecer, né? Foi muito bom. Pois é, mestre. E aí a gente vai para aquelas considerações finais, né? Para a gente fazer uma mesclagem de tudo isso que aconteceu. Pode ficar à vontade. Bom, eu quero dizer assim, ó, gente, é uma gratidão muito grande, sincera, grandiosa para mim, esse convite, essa proposta do Nucana, desse coletivo que eu sei que está trabalhando para manter todo dia uma live, e a oportunidade que cada um está tendo de ser esse mediador, né? Sem ter um curso de televisão, de cinema, todo mundo está fazendo esse papel, e o jornal, o que acontece na televisão, o jornalismo é isso. Então, essa oportunidade, cada um que passou aí, eu acompanhei de uma forma brilhante, bonita, cada um do seu jeito, está se desenvolvendo, isso é muito lindo. O que nós estamos fazendo aqui é batendo um papo, através dessa oportunidade de obrigatoriedade imposta pelo coronavírus, né? Um lado positivo de tudo isso, a gente batendo esse papo de um pouquinho da importância dessa arte, dessa cultura, dessa luta, que nós estamos tendo, no momento, a obrigação de manter viva. Nós, que estamos agora começando, ou que já está estudando, somos o elo de ligação entre nossos ancestrais e a nossa geração futura. Cabe a gente a capoeira que vamos deixar e passar para os próximos. Essa conversa toda aqui foi justamente falar um pouco, desabafar, das dificuldades que passamos, né? Dos trabalhos que estamos fazendo. Lembrando que cada um que está começando agora também é uma biblioteca em formação. Os que estão agora também são essa biblioteca. E que nós, nada mais, nada menos, estamos aqui nos encontrando para nos fortalecer e dizer, olha, você não está sozinho, nós estamos juntos, nós não desistimos, nós estamos lutando. Essa é a base, o fundamento dessa conversa. Por que é que nós estamos nos encontrando aqui?
para dizer para o outro isso. Sinta-se forte, porque você é, porque eu também sou forte. A Capoeira existe porque nós estamos aqui produzindo, fazendo isso. Essa é a nossa realidade, é o que eu tenho para dizer, e vocês que estão aí saibam que ser capoeirista é um compromisso muito sério. Sempre foi, sempre será. Né? Se a gente quiser manter essa tradição viva, tem que ser compromissado. Então, acho que o contexto desse bate-papo, e que nós estamos até agora aqui resistindo, ouvindo essa conversa, nos educando a ouvir, que todos nós temos o hábito de falar, mas quando o outro fala, geralmente, a gente não está interessado, não entra. Então, nós estamos fazendo esse exercício de dizer, pô, é importante, eu vou me reeducar para ouvir, principalmente aquela pessoa que eu não gosto e que eu não quero ouvir. Porque depois de ouvir, você vai ter muito mais condição de dizer alguma coisa para ela. Mas se você não ouviu, às vezes ela falou alguma coisa importante e você só viu o lado negativo, o lado feio. Todos nós temos defeitos e qualidades. Vamos aprender a respeitar o defeito e a qualidade do outro. Vamos nos esforçar para que a nossa convivência, depois desse momento, seja muito mais forte, muito mais harmoniosa. Isso é o que eu quero para mim, para todos nós, para o nosso coletivo, que só podemos existir na sociedade porque o outro existe. Porque existe a diferença. Então, essas são minhas palavras. Mestre, foi um prazer para mim, certo? Assumir essa responsabilidade. O senhor não sabe o quanto que eu estava aqui tremendo, tá? Mas eu fico muito gratificado com tudo isso. Muito obrigado por o senhor fazer parte de todo esse contexto do Nucana, da Capoeira do Nordeste. E o Nucana quer todo mundo junto, todo mundo um pertinho do outro, justamente para nos fortalecer a cada dia, nos transformar cada dia em alguém diferente, algo mais forte. E muito obrigado pelo seu relato, muito obrigado por tudo que o senhor passou hoje para a gente. E isso não tem valor, não existe nada nesse mundo que venha pagar, a não ser um processo de gratidão que a gente tem pelo senhor, mestre. Meu muito obrigado. O Nucana agradece o senhor pela participação, por essas palavras maravilhosas que muitos precisavam escutar para poder entender que é aquele processo. Se a gente não abrir o livro para ler, como é que a gente vai julgar o livro? A gente primeiro precisa ler o livro para entender. É a mesma coisa, escutar o outro para entender o que está acontecendo. E aí depois a gente ter as nossas conclusões. Muito obrigado, mestre. Foi muito maravilhoso esse bate-papo de hoje. E uma excelente noite para o senhor. Um bom final de semana. E na segunda-feira nós continuamos com esse processo de... né? E na segunda-feira eu vou estar com ele e nós vamos estar conversando um pouco e falar um pouco da birimbada também, que faz parte do núcleo de capoeira, né? Meio distante, mas é algo que surgiu através do Nucana. Né, mestre? Muito obrigado, só agradecimentos, tá? Fica com Deus. E o Nucana está de portas abertas para o senhor, para todos os mestres que estão presentes na live, mestre Nico, mestre Corcorã, mestre Boagente, mestre Lismar, todos. O Nucana está de portas abertas. O nosso muito obrigado e uma excelente noite para o senhor. Tá bom. Eu quero, para todos os integrantes, que eu sei que para isso dar certo, isso é fruto de um movimento coletivo. Eu quero realmente reverenciar, abraçar cada um energeticamente que estão trabalhando para acontecer esse brilhante, lindo, auspicioso, grandioso trabalho que está sendo feito pelo Nucana. Eu reverencio todos vocês.